Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso novo dia de lives nas quintas-feiras. Conforme a gente já avisou anteriormente, a casa voltou às terças-feiras de forma presencial e a gente vai continuar a cada 15 dias nas quintas-feiras fazendo as nossas lives com oradores de fora para a gente trocar essa ideia salutar no movimento espírita. Então, vamos fazer aí a lição do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 170, chamada Rotulagem. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 9. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo, em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo, através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Como o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Então, com essa maravilhosa lição onde Emmanuel nos fala que não adianta nós andarmos com o Cristo só nas nossas camisas, nas nossas medalhas, no adesivo no nosso carro, se não estivermos com Ele no nosso coração, né? Vamos então nos preparar para a prece. Senhor Jesus, com essa lição maravilhosa que abrimos os trabalhos da noite, viemos te pedir permissão, Senhor, para empreendermos o início dos nossos trabalhos virtuais nas noites de quinta-feira, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os nossos propósitos e que a vossa grande equipe de trabalhadores possam nos amparar, possam abençoar os nossos propósitos. Que possamos, Senhor, ainda que de forma bastante tênue e humilde, difundir a claridade do vosso Evangelho. Pedimos permissão a Eurípides Bassanufo, mentor da nossa casa, seu trabalhador incansável, para que ele possa também nos abençoar os propósitos e estar junto conosco nessa nova jornada. Com esses pedidos, Senhor, damos por iniciado, então,
o estudo da noite, dizendo graças a Deus. Janice, fica à vontade então, tá? Daqui a pouco Tá estamos... bom, Cleverson. Obrigada, querido. Até mais. Sim. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que possamos refletir juntos em torno do Evangelho de Jesus, trazido de uma forma palatável, simples, descortinada pelo nosso querido Espiritismo ou doutrina espírita. É uma grande alegria partilhar os frutos dos nossos estudos com os irmãos aqui da região de Volta Redonda. Quando fui convidada para falar nessa casa, fazer essa live, me recordei que estive por uma vez só nessa cidade, mas era menina mesmo, né? Quer dizer, tem poucos anos isso. Tinha uns 17 anos, não mais. Entre 16 e 18, acredito que uns 17 anos, quando aí estive por um dia só. Um amigo, ele trabalhava e tinha algo a fazer e convidou a mim e outra amiga para fazermos companhia. E então eu fui conhecer essa cidade, quer dizer, conhecer, né? Eu estive aí, mas de fato não posso dizer que a conheço, só mesmo a memória de alguma paisagem que está bem distante no tempo, né, da minha memória. Mas é uma alegria estar nessa nova casa, falando para queridos irmãos de outros lugares. E agora eu falava com o Cleverson, né? Eu sou aqui, quer dizer, eu sou do Rio de Janeiro e há 20 anos eu deixei a cidade do Rio e vim morar na Serra, aqui em Lumiar. Lumiar é uma música, é um distrito da cidade de Nova Friburgo. E ficou assim muito conhecida por uma música do Beto Guedes, chamada Lumiar, onde ele retrata as belezas da localidade. Então, eu saí do Rio de Janeiro há 20 anos e aqui vim morar. E há 15 anos eu fundei uma casa espírita aqui no distrito, que fica distante 30 quilômetros do centro de Nova Friburgo, que é a nossa cidade. E a nossa casa é pequenininha e comporta no máximo 30 pessoas. Com a pandemia, estamos fechados desde março de 2020. E eu falava para a Cleverson que maravilha é a tecnologia, porque hoje nós derrubamos as portas das casas espíritas, as paredes, e alargamos, então, a casa, nos igualando à espiritualidade. Porque a espiritualidade já estava acostumada com as casas espíritas sem paredes, fluídicas. Toda casa espírita, nós sabemos que tem a parte física e tem a parte que nós não vemos, a parte invisível que adentra a espiritualidade, onde os nossos irmãos são tratados, os nossos irmãos desencarnados, necessitados. Cada casa tem a sua peculiaridade de tratamento, mas são casas que podem ser imensas espiritualmente falando. E hoje as nossas casas físicas estão se igualando à nossa casa espiritual. Nós hoje alcançamos o mundo todo através da internet e através dessas reuniões que hoje são virtuais. Então, se não fosse isso, talvez eu não tivesse a oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, o nosso tema que eu trouxe para as nossas reflexões é Em Busca de Sentido para a Vida. Esse tema, para aqueles que não me conhecem, eu sou psicóloga clínica, trabalho em consultório. E é um tema recorrente dos meus pacientes chegarem, principalmente aqueles que estão em depressão, buscando um sentido para a vida. Na fala deles, eles não acham sentido para a vida perde o sabor, perde o gosto, porque eles não sabem aqui o que estão fazendo. E
é um conflito muito grande interno que essas criaturas vivem. Porque imagina você ter que acordar e não ter um sentido para o seu direcionamento do dia, para a sua busca. De fato, é um sofrimento muito grande. E nós vamos ver os nossos irmãos suicidas, né? Tivemos Setembro Amarelo, falamos muito de suicídio, e nós temos alguns cientistas chamados suicidólogos, que são da área da psiquiatria, da área da psicologia, que eles fazem uma autópsia como se fosse uma autópsia mesmo física, só que uma autópsia emocional, para descobrirem por que e quais os caminhos levaram aquela criatura às portas do suicídio. Então, eles fazem essas pesquisas com aqueles sobreviventes de suicídio, né, que tentam e felizmente não conseguem, e também com os parentes daqueles que conseguem consumar o ato, para descobrir quais os caminhos aquelas criaturas percorrem antes de... Voltou. De repente sumi. Então, esses pesquisadores, eles chegaram à conclusão dos seus estudos de que essas criaturas, elas se encontram sem sentido para a vida. Elas não veem mais sentido para suas vidas. E isso causa um grande vazio, um vazio na alma, que provoca uma dor muito grande. E elas, então, sentindo essa dor, elas se utilizam do suicídio não com vontade de morrer, mas com vontade de matar essa dor que se torna insuportável. Então, nós precisamos compreender e buscar esse sentido da vida, porque o antídoto mais poderoso às doenças psíquicas é o autoconhecimento. E é interessante, né, que isso já, dentro da nossa doutrina espírita, já nos é colocado como algo primordial para a nossa evolução. O conhece-te a ti mesmo, que Santo Agostinho traz novamente, nessa fala de Sócrates, né, a importância do autoconhecimento. Porque se eu não sei qual é o sentido da minha vida, é porque eu não me conheço. E eu não sei aquilo que me faz bem, que me faz feliz, aquilo que me dá ânimo, que me dá vontade de fazer algo, que me dá vontade de buscar. Então, sem o autoconhecimento, eu posso chegar a esse vazio existencial. Então, nós precisamos saber qual é o nosso sentido da vida. E é interessante, porque esses questionamentos, né, que o homem se faz hoje, ele é feito por todos nós desde as primeiras encarnações, quando inauguramos o nosso livre-arbítrio, o nosso pensar. Então, desde as nossas primeiras encarnações, quando nós começamos a usar o racional, quando o nosso córtex pré-frontal foi formado e com isso nos veio a razão, nós começamos a indagar, a olhar para as estrelas, a perguntar sobre o firmamento, a indagar o sentido da vida. E nós vamos ver essas anotações lá feitas pelos sábios da antiguidade, os filósofos. Eles já se debruçavam sobre essas questões que já incomodavam os homens de então. Então, vejam que é da natureza humana essa busca pelas questões existenciais. E muita gente até hoje
eu encontro no consultório e eu também percebo em suas postagens, às vezes na rede social, elas não sabem qual é o sentido das suas vidas, o que dá sentido à sua existência. Parece algo que deveria ser tranquilo de todos nós sabermos, mas nós fomos sendo manipulados a vida inteira. Manipulados, Janice? Sim, manipulados por aqueles que detinham o poder. Então, nós vamos ver na história da humanidade que as classes dominantes, elas sempre impuseram a nós aquilo que interessava a eles. E, com isso, eles foram nos manipulando. E, por isso, muitas vezes, nós confundimos os nossos valores, inclusive os nossos valores existenciais. Quando chega um paciente perdido, em depressão, perdendo o brilho da vida e que não sabe o seu sentido, e que eu pergunto, qual o sentido da sua vida? E que ele diz, eu não sei. E eu falo, o que é sentido da vida? Qual é o sentido da vida como algo inerente a todos os seres humanos? E, pasmem, a maioria não sabe responder. E aí nós vamos nos socorrer lá de Platão, aquele belíssimo, inteligentíssimo discípulo de Sócrates, que, graças a Platão, nós temos os relatos, né? Aquilo que Sócrates falou, porque ele mesmo não deixou nenhuma linha escrito. E se cogita, inclusive, que Sócrates, que veio de uma classe muito pobre, não era um nobre, se cogita, inclusive, que Sócrates não saberia ler nem escrever. Cogitações, tá? Fofoca de bastidor. Mas Platão, que era um nobre e que fora mandado à praça para ouvir Sócrates falar, para que ele aprendesse a falar daquela forma tão envolvente que tinha Sócrates, para que ele percebesse a beleza daquela fala e pudesse aprender para os interesses dos seus pais e dos nobres, dos políticos, porque Platão era um erudito, foi ensinado para ser um intelectual e, naquela época, os melhores cargos da nobreza eram os cargos políticos. Só que Platão se apaixonou por Sócrates e por toda a sua filosofia, e dessa forma ele traçou para a sua vida um caminho diferente. Então, Platão já nos trazia essas reflexões sobre o sentido da vida, onde ele dizia que qual o verdadeiro sentido da vida para nós compreendermos, nós deveríamos observar a natureza, porque o homem é parte da natureza. Então, nós não somos um ser à parte da natureza, nós fazemos parte da natureza. Então, podemos e devemos aprender com a natureza, os ciclos, as estações, tudo aquilo que a natureza nos ensina, a hora de plantar, a hora de colher. Se você planta aquela semente, é aquela planta oriunda daquela semente que você vai ter que colher. Então, nós vamos ver que na natureza nós temos todos os ensinamentos para a vida. E Platão, então, ele falava para aqueles seus aprendizes que o sentido da vida ele tem que estar coadunando com a natureza. E ele observava, então, qual é o sentido da vida para uma planta dentro da natureza? Germinar, crescer, fazer fotossíntese e fazer parte, se é uma flor, uma planta comestível, da cadeia alimentar, alimentar os homens e assim sucumbir. E depois, através dos excrementos, voltar à natureza para o ciclo ser refeito. Qual é o sentido da vida para um animal? Ele
nasce, ele sobrevive, ele se alimenta para se fortalecer, para que ele possa procriar, fugir do predador, e ora ele vai virar alimento para um outro predador dentro da cadeia alimentar. Então, ali está o sentido da vida. E para o homem? Será que o sentido da vida do homem é nascer, sobreviver, procriar, deixar descendentes e depois morrer? Qual o sentido da vida para o ser humano? Então, Platão nos traz a seguinte reflexão, que o sentido da vida do ser humano é ser humano. Assim como da planta é ser planta, do animal é ser animal e do ser humano é ser humano. Mas é ser humano na sua plenitude. Ser o melhor ser humano que ele consegue. De que forma? Desenvolvendo virtudes e valores. Então, veja como algo tão simples foi pervertido na nossa cultura, principalmente na nossa cultura ocidental. Porque hoje, se alguém falar, o que você faz na vida, o que move você na vida, e você falar, não, o que me move é ser uma pessoa de bem, é ser o melhor ser humano que eu consiga ser, a pessoa vai te olhar meio de soslaio, como dizia a vovó, palavra nova para alguns, né? Mas é uma palavra antiga, usada não por mim, só lembrando a vovó, mas enfim, ela vai te olhar de uma forma estranha. Por quê? Como eu dizia anteriormente, as classes dominantes, elas sempre tiveram interesse em fazer do povo massa de manobra para os seus interesses. Então, o que acontece? Se a classe dominante colocar para nós que o objetivo final da vida, o sentido da vida, é ser uma boa pessoa, nós vamos, muitas vezes, trabalhar menos, cuidar mais da família, prestar mais atenção no pôr do sol, saborear melhor a comida. Não vamos ter tantas buscas como nós temos. E aí, o que acontece, meus irmãos? Se nós colocarmos como sentido da vida ser aquele homem de bem que a nossa doutrina nos traz, elencado no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não vamos atender o interesse do capitalismo. Então, percebam que nós, desde vamos dizer, da Revolução Industrial, nos foi colocado que o sentido da vida é nós termos valor, que nós precisamos trabalhar muito, que nós precisamos adquirir muitas coisas, para que dessa forma nós possamos alimentar as indústrias. Porque desde que se inventaram as máquinas e que a indústria entrou a pleno vapor a fabricar coisas, a fabricar objetos, foi-se necessário criar uma demanda para que esses objetos pudessem ser possuídos. E que demanda é essa? Uma demanda de uma necessidade fictícia. Então, criou-se em nós essa falácia de que, para nós termos valor, que nós devemos buscar na vida é ter valor, mas o valor social, esse valor de quem possui muitas coisas. E com isso, nós achamos que ter sucesso na vida é ter um carro do ano, é ter uma casa maravilhosa, é viajar para muitos países, é ter o melhor celular, o melhor TV, cada vez maior, é ter coisas. E isso gera em nós uma busca desenfreada para trabalhar incessantemente, para construir, para poder obter. E com isso, nós não temos tempo para refletir, para nos autoconhecer,
para saber, é isso que eu quero? De fato, é isso que me faz feliz? Será que nós já nos demos conta que os aparelhos, que os bens de consumo hoje, eles são programados pela obsolescência programada, né? Olha que nome bonito que criaram, que de 2 em 2 anos nossos celulares eles começam a ficar lentos e param para que a gente possa comprar outro. Aparelhos caros, o próprio computador, laptop, geladeira, nada é feito para durar. Para que a gente possa alimentar todo esse comércio. E com isso, o que acontece? Quando você acaba de pagar sua geladeira, sua televisão, que você poderia dar uma descansada, diminuir o seu ritmo de trabalho, eles estragam. E você continua, então, trabalhar e a trabalhar cada vez mais. E aí você não tem tempo de se questionar se isso te satisfaz, se você está de fato de acordo com a sua programação reencarnatória. Então, o sentido da vida não pode ser trabalhar e consumir, não pode. O sentido da vida é desenvolver os nossos talentos e dons. Para quê? Para sermos pessoas melhores para nós e para os outros. Esse é o sentido da vida. E com isso, quando nós conseguimos achar o nosso sentido da vida, a gente vai então abraçar o propósito da vida, que é compartilhar o sentido da vida com as demais pessoas. E olha que interessante, porque lá no nosso livro dos Espíritos, vamos ver o que Kardec perguntou aos nossos queridos luminares da existência a respeito? Na questão 132 do capítulo 2º, que é o capítulo da encarnação dos espíritos, ele vem, então, na questão 132, objetivo da encarnação. Por que nós encarnamos? Por que nós precisamos tomar um corpo de carne e vir fazer uma encarnação, essa experiência? E aí, então, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí, os luminares respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ui, caiu o meu fone de ouvido, só um minutinho. Fones sem fios são muito bons quando ficam quietos no lugar. Voltou. Então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então, a resposta continua, mas o que nos interessa é isso. Então, será que Deus ia nos impor uma encarnação e nós certamente pedimos, imploramos essa oportunidade para aqui estarmos, vivendo num corpo de carne, tendo experiências? Será que foi para nós termos sucesso na encarnação, esse sucesso que impuseram para nós através dessa cultura consumista? Será que ter sucesso na encarnação é vir para a Terra e quando voltarmos para casa, alguém vai nos perguntar: e aí, Janice, você teve sucesso na sua encarnação, nessa última agora que você voltou? E eu vou falar: eu tive. E olha, eu fiz faculdade, fiz 3 faculdades, eu conheci 25 países, eu deixei 5 imóveis, eu tive vários televisores enormes, eu tive uma casa imensa, eu tinha um carro do ano, eu trocava de carro todo ano, eu tinha imóvel na praia, eu tinha apartamento em Paris. Será que vai ser essa a minha fala? Será que ter sucesso na encarnação é isso? Eu dei muitos cursos para os meus filhos, eu deixei patrimônio para eles estudaram nas melhores escolas. Será que é isso que é ter sucesso na encarnação?
Será que é para isso, quando os espíritos respondem e lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição? Será que consumir, ter coisas, nos leva à perfeição? E de que perfeição os espíritos falam aqui? Da perfeição moral, não é mesmo? Então vejam, meus irmãos, os filósofos lá na antiguidade nos dizendo que o sentido da vida é nós nos tornarmos o melhor ser humano que nós conseguirmos, desenvolvendo o quê? Virtudes e valores, não posses. Se eu coloco o meu sentido da vida de ser uma pessoa melhor a cada dia, esse é o meu sentido maior, é o meu farol, é aquilo que vai me guiar na encarnação. Eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso voltar para a casa do Pai, para a nossa verdadeira pátria, que é espiritual, voltar menos defeituosa. Eu preciso voltar com alguma virtude desenvolvida, com menos anomalias morais. Então, eu preciso guiar a minha vida, entendendo que tudo que está entre mim e o meu objetivo de vida, o meu sentido maior, que é ser uma pessoa perfeita, um ser humano de bem, tudo que está nesse ínterim é apenas meio. E se eu, meus irmãos, alinho o meu propósito de vida com o meu final de vida, com a minha finalidade de vida, com o meu sentido maior, que é ser o melhor ser humano que eu consigo, por exemplo, se eu estou no meu trabalho e para eu oferir um cargo melhor, eu tenho que magoar alguém, eu pergunto, isso que eu estou fazendo aqui está de acordo com o sentido de vida que eu quero para mim, de ser uma pessoa melhor? Isso me faz uma pessoa melhor? Aí eu vou dizer, não, não faz. Me faz uma pessoa pior, porque eu estou prejudicando alguém para conseguir algo que é de um interesse pessoal. Então eu abro mão e eu pego um outro caminho. Então percebam como é importante nós sabermos que o sentido da nossa vida, o motivo de nós encarnarmos é de nos melhorarmos moralmente. E quando o nosso querido Allan Kardec desfralda a nossa bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, o que é fazer a caridade? É despertar o melhor em nós. Nós só podemos ser caridosos quando nós estamos no nosso melhor. Porque para fazer a caridade, nós precisamos ser empáticos. Mas não é só empáticos. Nós precisamos ter compaixão. Sermos seres compassivos. Porque se eu for só empático com a dor do meu irmão, eu olho a dor do meu irmão e fico, coitado, né? Nossa, eu estou com tanta pena de fulano. E aí? Eu não vou fazer nada? E aí eu olho aquela situação e penso no meu sentido de vida. Nessa situação, para eu ser melhor do que eu sou, o que eu preciso fazer? Então eu vou ter compaixão. Eu vou me mover ao encontro da dor do meu irmão e vou ver qual a minha possibilidade. O que eu posso fazer para minorizar a dor do meu irmão? É dar uma cesta básica? É dar uma carona? É calar uma maledicência? É defender uma pessoa que está sendo ali mal falada? Qual é o meu papel? E se uma situação me alcançou, é porque isso tem a ver com algo que eu possa acrescentar de bom. Lembra que eu falei que entre mim e o meu sentido maior de vida, tudo é meio para que eu chegue lá? E como é que eu vou chegar a esse meu objetivo? É sendo a mesma pessoa de que quando eu encarnei? Lembram de Einstein, que diz que insanidade é você fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes.
Se nós agirmos nessa encarnação igual agimos na última, como nós vamos voltar para casa? Como seres que tiveram sucesso na encarnação? Ou como seres falidos? Essa pergunta nós precisamos nos fazer. Nós, espíritas, temos uma ferramenta para ser usada. Como disse a nossa página de abertura que o Cleverson leu, do nosso querido Emmanuel, eu sou apaixonada por Emmanuel. Por quê? Porque eu sou apaixonada por Jesus. E ele traz o Evangelho de Jesus e descortina aquela lição de uma forma magistral. Mas um dia, ele esteve frente a frente com Jesus e se ajoelhou pela força moral do Mestre. Mas ali, ele não seguiu Jesus. Mesmo Jesus o convidando, poderás me seguir agora ou daqui a muitos séculos. E nós, meus irmãos, Jesus está a nos chamar todos os dias. Nós vamos declinar do convite? Vamos adiar mais uma vez, como fizemos outrora? De que vale tanto conhecimento que nos chega através da doutrina espírita, através das palavras de Emmanuel, que nos trouxe nessa lição? Não basta colocarmos palavras de Jesus na boca. Não basta sabermos as lições de cor. Se nós não usamos esse conhecimento de forma útil, de nada ele serve. Não adianta. Eu conheço muitos espíritas que sabem de cor todas as questões do Livro dos Espíritos, com número e tudo. Eu sei muito poucas de cor. Mas que não vivem de acordo com aquilo que julgam saber. Porque não sabem. Apenas decoraram. Lembra quando a gente estudava, alguns de vocês ainda estudam, que a gente decorava uma matéria para a prova? Acabou a prova, a gente não sabia mais. Porque não era um conhecimento que nós queríamos adquirir para a vida. Era um conhecimento com um objetivo. De nada vale eu recitar aqui várias passagens do Evangelho só para impressionar. Se eu não colocar essas passagens, na minha vivência diária, se essas passagens não servirem para me transformar, se na hora que alguém me ofende, eu não lembro da passagem belíssima do Mestre, quando alguém lhe bater em uma face, ofereça a outra. Então, quando alguém me ofende e eu tenho acesso a esse conhecimento que Jesus me trouxe, eu vou dar a outra face da compreensão, da tolerância, do perdão. E quando Kardec desfralda a bandeira fora da caridade, não há salvação, ele mesmo indaga os luminares da existência. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Conforme entendia Jesus. Está pensando que a caridade que consta na nossa bandeira é a caridade da esmola? É a caridade de dar o pão? Não, meus irmãos. Essa é muito importante e válida. E é talvez o primeiro passo que a gente, inclusive, faz sem o coração estar presente. Mas aos poucos vai penetrando as nossas entranhas morais. Mas a caridade da nossa bandeira é resposta dos luminares. Qual o verdadeiro sentido da caridade, tal qual entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se eu não praticar esta caridade, eu não vou ser salvo. Salvo de quem? No dia do juízo final, Jesus vai estar com chicote? Não. Salvo de mim mesma, da minha consciência,
que ao desencarnar flora na sua pujança de espírito imortal. E aí vai ter choros e ranger de dentes, se eu usar essa reencarnação e voltar igual. E graças a Deus a gente não retrograda. O máximo que pode acontecer é voltarmos igual. Por isso, meus irmãos, o verdadeiro sentido da vida é ser esse homem de bem, é ser o melhor ser humano que a gente consegue, e não ser o mais abastado. De que vale eu trabalhar e dar coisas para os meus filhos, para os meus netos, se eu não dou presença, se eu não dou carinho, se eu não olho no olho? Ser o melhor ser humano implica em ser o melhor pai, a melhor mãe, a melhor filha, o melhor vizinho, o melhor chefe, o melhor funcionário, o melhor motorista no trânsito. Não o melhor, mais apto na direção, mas o melhor em gentileza, dar a passagem. Essa deve ser a nossa luta. Os espíritos luminares nos dizem que se há uma só coisa que nós deveríamos nos ater em toda a encarnação para nos ajudar na evolução, é combater o interesse pessoal. Ah, meus irmãos, como é difícil. Pegue qualquer problema que você estiver passando e tira o interesse pessoal. Eu tenho certeza que a situação melhora, e em alguns casos melhora completamente. Ah, eu não falo com fulano já tem 5 anos. Tira o interesse pessoal. Ou seja, releva. Você se sentiu ofendido? Isso é interesse pessoal. Retira. Pega só a situação e veja ela sem o interesse pessoal. Pensa no outro ao invés de pensar em você. Isso é tirar o interesse pessoal. E veja se a situação não resolve. Mas para isso, nós precisamos querer. Nós precisamos empreender os nossos esforços para fazer diferente. Não adianta abraçar a doutrina espírita e mudar o tom de voz. Ah, meus irmãos. Ah, não, eu não fiquei magoado. Eu sou espírita, eu perdoo. Será? Na natureza nada dá saltos. E a gente se magoa assim. E às vezes é difícil perdoar. Tem que dar um tempo para isso acontecer. E está tudo bem. Eu não posso fingir, para mim principalmente, que eu perdoei quando na verdade eu estou magoada, eu jogo esse lixo para debaixo do tapete. E isso vai me fazer mal. E como eu não vejo que eu sou uma pessoa rancorosa, vingativa, eu não me melhoro. Percebem, então, por que a necessidade do autoconhecimento? Eu não preciso sair com uma placa com os meus defeitos, mostrando para ninguém. Olha como eu sou vingativo, olha como eu sou rancoroso, olha como eu sou mal. Porque a gente é. Mas eu preciso saber. Nossa, que pensamento horrível eu tive para aquela pessoa. Ai, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso me reconhecer. Nós só regeneramos aquilo que conhecemos. Se eu não sei quais são os meus defeitos, como é que eu vou melhorar? Eu gosto de dar um exemplo do cano na parede. Se tem um vazamento e
está dentro da parede e não tem uma infiltração para fora, você não conserta o cano, você não vê. Isso aconteceu comigo. Eu tive um vazamento que era no cano, mas no chão. E era casa. Então, ia para a terra. Aí minha conta de água, eu só redescobri porque a minha conta de água começou a aumentar. Aumentou um pouco no mês, um pouco no outro, um pouco no outro. Quando foi no 5º mês, ela multiplicou por 10. Aí, nossa, alguma coisa está errada. Aí fomos procurar e descobrimos o vazamento. Mas se ficasse vazando um pouquinho ali, sem que eu percebesse, eu nunca ia dar conta. Assim somos nós. Se eu não me conheço, eu não me melhoro. Principalmente se eu acho que frequentar a casa espírita, fazer trabalho social, dar passes, dar cesta básica, visitar orfanato, visitar asilo, visitar hospital, me faz uma pessoa melhor. Não faz. Desculpa se eu desiludi alguém, mas desilusão é uma coisa muito boa. É muito ruim viver iludido. Essas coisas só me fazem melhor se servirem. Lembra que entre mim e o meu sentido de vida, tudo é meio? Então, se essas coisas forem meios para eu me melhorar, sim, aí me tornarei uma pessoa melhor. Mas se tudo isso que eu citei serve para eu mostrar para a comunidade aonde eu estou, olha como eu sou maravilhosa, olha como eu sou boazinha, olha como eu sou caridosa, e eu não mudo nada, vou perder meu tempo. Claro que quando a gente faz o bem, mesmo no interesse pessoal, que é esse caso, isso vai ser contado a nosso favor, claro, porque o bem é o bem sempre, e o bem que nós fazemos sempre virá a nosso favor. Mas eu vou perder a encarnação de qualquer jeito. Porque o objetivo da encarnação é me fazer melhor. E eu sou psicóloga e eu sigo a linha junguiana. Eu sigo esse psicanalista vienense, Carl Gustav Jung. Eu falei vienense, lembrei de Freud. Ele não é vienense. Vienense é Freud. Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica. Freud é o pai da psicanálise e Jung foi um discípulo de Freud que depois tiveram uma divergência e ele criou, então, a psicologia analítica. E é a minha teoria de base. E ele vai dizer que o homem, que as filosofias dizem, várias correntes dizem, até na psicologia, que o homem busca a felicidade como fim. E ele diz que não. Olha como que ele diz, coaduna com os filósofos, coaduna com nossa doutrina. Então, ele diz que o homem, ele tem que buscar a individuação. E o que é individuação? É o ser humano conseguir ser o melhor que ele possa. E que quando o ser humano está fazendo todos os esforços para ser o melhor que ele consegue, ele fica feliz por consequência. Então, não é buscar a felicidade, é buscar ser a melhor pessoa que ele consegue. Que com isso, ele vai estar pleno. E isso lhe trará paz e felicidade. Então, veja como tudo vai encaixar. E para encaixar um pouco mais, eu vou trazer aqui uma fala de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, nesse livro Conflitos Existenciais. E tem uma parte aqui que ela vai dizer: o objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas. Lembra do Mestre Jesus, quando nos disse, e nos diz, porque a sua voz ecoa em nós até hoje: vós sois deuses, com D minúscula. Mas são essas potencialidades que Joana fala, e ela continua. O Deus interno, Deus com minúscula, tornando pessoa uma individualidade que pensa. Então, olha que interessante, né? O objetivo essencial da vida é facultar ao homem o desenvolvimento de todas as suas potencialidades
adormecidas. E ela continua: esse processo não é automático, como ocorre com os seres vegetal e animal. Então, lembra que eu falei da natureza? Qual o objetivo, qual é a finalidade, né, da planta? É fazer fotossíntese. Então, se ela está fazendo a fotossíntese, se ela germinou, se ela cresceu, se ela faz fotossíntese, ela está na sua plenitude. E o animal também, né, sendo procriando, fugindo do predador, se alimentando, ele está pleno. E nós? Nós temos razão, né? Então, ela vai dizer: esse processo não é automático, como ocorre nos seres vegetal e animal, mas dependente das escolhas, da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos, que são resultados das conquistas já conseguidas em existências transatas, existências anteriores. Ou seja, a cada existência, nós vamos desenvolvendo essas potencialidades adormecidas. Mas nós perdemos muito tempo, né? Lembra Emmanuel, lá quando esteve com Jesus, quem leu há 2000 anos, né? Lá tem esse relato maravilhoso desse encontro de Públio Lentulus, que era Emmanuel, com Jesus, quando sua filha está doente, ele então, a pedido da esposa, Lívia, ele vai lá, que a Flávia, sua filha, estava doente, né? Tinha hanseníase. Ele então vai num ato de desespero contra todos os seus pensamentos, ele vai buscar Jesus. E ele se vê à frente de Jesus. Olha que oportunidade que ele se lamenta profundamente depois, em várias encarnações, desse feito, porque ali ele poderia ter mudado, mas o que o impediu? O seu orgulho. Ele era um senador da República, ele era um nobre, um homem importante. Mas o que acontece também? Na natureza, nada dá saltos. Naquele momento, ele não conseguia. Ele não conseguia. O seu orgulho, a sua cultura, ele não via os seres humanos como iguais. Ele fora ensinado assim, de que os nobres eram os seres à parte e que estava tudo bem escravizar outros seres humanos, porque os escravos eram seres inferiores. Ele acreditava nisso. Ele não era um homem mau em si. Não, ele era um homem justo, era um homem bom, mas ele era bom e justo nos limites da sua cultura, nos limites da sua compreensão da época. Então, ele mesmo encontrando Jesus, sendo tocado pelaquela vibração do mestre, ele se dobra ao chão porque a força magnética moral de Jesus era tamanha que ele se dobra ao chão, ele percebe que está diante de um ser diferenciado, mas ele não consegue seguir Jesus naquele momento. Fora necessário várias encarnações para ele ir depurando. Assim somos nós, meus irmãos. Mas nós já estamos há alguns milênios caminhando. Está na hora de nós seguirmos de fato Jesus. Seguir Jesus não é praticar o evangelho quando a gente está na casa espírita. Achar bonito quando a gente escuta um palestrante que vem e fala uma passagem de Jesus e a gente se emociona. Ok, isso também é legal. Mas para que serve? Aí acabou a live, ou acabou a palestra da Casa Espírita, eu me despeço dos meus companheiros e vou para casa. Chegou em casa, não sou mais cristã. Chegou em casa, não sou mais espírita, cristã. Então eu vou gritar com a minha esposa, com o meu marido, eu vou ser agressivo com o meu filho, eu vou destratar a empregada porque eu acho que ela é inferior. Ou se eu sou a empregada, eu vou desdenhar da patroa, porque eu acho que ela não merecia ser patroa e eu ser empregada. Para que serve a doutrina, então? Se não servir para
a minha compreensão e para que eu possa, de fato, me converter a Jesus. Sabe, conversão não é convencimento. Conversão é quando, de fato, nós conseguimos pegar o conhecimento, passar no intelecto, descer para o coração e isso fazer sentido para nosso espírito imortal, a ponto de modificar as minhas atitudes na vida. E aí, colocar esse sentido maior da vida como a minha bússola segura e usar o Evangelho de Jesus para me ajudar nos meios de me alinhar cada vez mais com esse Evangelho planetário, porque o Evangelho, meus irmãos, não é de Jesus. Porque o Evangelho não é um livro, não é a Bíblia, não é a Torá, não é o Alcorão, não é o Bhagavad Gita, não é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho que Jesus trouxe para nós é um corpo de leis que rege o universo. Um ser evangelizado, ele pode viver em qualquer planeta, em qualquer morada da casa do Pai, por todo o universo, porque é esse o nosso sentido da vida, ser um ser evangelizado, ou seja, é ser o melhor ser humano que possa existir. Vamos conseguir nessa existência? Claro que não. Mas vamos ficar estagnados? Não podemos. Vamos caminhar a passos largos. Vamos pegar, cada um de nós sabe o que nós temos de pior. A gente tem muita coisa ruinzinha, mas a gente tem alguma coisa que incomoda. Se a gente não sabe, pergunta para o companheiro. Pergunta, porque o companheiro sabe, ou a companheira. Para a mãe não é bom perguntar, não, porque mãe gosta de pôr panos quentes, né? Eu não. Eu, às vezes, sou bem cruel. Porque eu acho que amar também é tirar véus e ajudar alguém a descobrir o seu sentido da vida é também mostrar quem essa pessoa está se mostrando ali, né? Mas precisamos saber quem somos. E aí pegar isso que de pior a gente acha que tem, ou alguém nos disse, a gente reflete e fala, fulano tem razão. A gente pode até não dar razão para a pessoa, né? Nosso orgulho não vai deixar, mas pega aquilo e começa a trabalhar uma coisinha. O egoísmo, o orgulho, a agressividade. E vamos começar a modificar nossa conduta. Enquanto estamos aqui com essa oportunidade bendita, tudo que nós recebemos nessa vida, meus irmãos, é para termos esse sentido da vida, é para colocar a favor do sentido da vida. O berço que recebemos, a família, a condição financeira, econômica, social, nada é porque nós já vou dar isso para ele para facilitar, porque ele é bonzinho, ele é bonitinho. Não! Tudo que foi nos dado, todas as facilidades, os mestres, os parentes, os amigos, os pais, os professores, nos foi dado para que a gente possa buscar o sentido da vida e possa, então, dividir o propósito da vida, que é colocar em prática tudo isso com todos os nossos semelhantes. E o lugar onde nós fomos colocados é para nós fazermos desse lugar um lugar melhor, porque nós existimos, porque nós estamos ali. Então precisamos ser mais gentis. A gente pode ainda não amar como Jesus nos convida, amai ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente já pode ser gentil. E a gentileza
ela começa a abrir outros circuitos mentais, neuronais na nossa cabeça. Quando nós começamos a ser gentis, a gentileza, olha que interessante, ela vai desligar circuitos, por exemplo, como da ansiedade. Olha que bacana. Cada coisa boa que a gente coloca em prática, a gente vai eliminando uma coisa não tão boa, pela lei dos contrastes, dos contrários. Então, se eu estou com um problema, eu vou ajudar problemas dos outros. Se eu estou passando por algo, eu vou buscar alguém que esteja passando por algo parecido e ajudar essa pessoa. Porque quando eu... Isso é muito interessante. Por exemplo, isso é uma lenda ou uma prática do Oriente, que um mestre ensina aos seus discípulos, que diz: quando você quiser uma cura para algo seu, busque alguém que tenha um problema igual ao seu e peça a Deus a cura para aquela pessoa. Por quê? Porque quando essa cura vier, vai passar por você e vai te curar primeiro. Então veja como nós precisamos aprender a ser fraternos, até por egoísmo. Então, meus irmãos, vamos dar propósito às nossas vidas, buscando esse sentido maior, que é sermos deuses com D minúscula e irmos mais rápido ao encontro do nosso Mestre Jesus, colocando o evangelho que ele nos trouxe, o evangelho planetário, as leis que regem o universo, em movimento em nossas vidas, agora, já. E vamos combater o interesse pessoal com muita perseverança, para que a gente possa encontrar essa plenitude de nos sentirmos no caminho certo, usando tudo aquilo que nos é concedido por misericórdia do Pai, a nosso favor, mas a benefício daqueles que estão no nosso caminho. Era esse o estudo que eu gostaria de ter trazido. Espero ter contribuído para as reflexões dos irmãos que nos assistem e que vão nos assistir. E agora, então, eu convido a todos para orarmos e encerrarmos o nosso encontro. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, meigo nazareno, amigo querido de todas as horas, sê paciente conosco, Mestre, nas nossas imperfeições, na nossa teimosia em não te seguir, preferindo os caminhos espinhosos, os desvios que tanto nos fazem sofrer. Não desista de nós, Mestre. Ampara-nos e proteja-nos, para que despertemos as nossas consciências para a verdadeira verdade, a verdadeira essência da vida, que é o teu evangelho de amor. Abençoa, Mestre querido, todos os irmãos aqui ligados a essa live. Abençoa todos os lares. Abençoa todo ser humano no nosso planeta azul, encarnado e desencarnado, que esteja a braço com os sofrimentos, que suas consciências sejam iluminadas, que seus corações possam ser bafejados pelo teu amor e que possam se encher de esperança num futuro ditoso, num futuro de paz. Abençoa, Mestre querido, os nossos propósitos no bem, que possamos nos despedir na certeza do teu amparo aos nossos anjos guardiões e a toda a equipe dessa casa que nos recebe. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.